Folha de São Paulo, que nem o New York Times e outros jornais lá de fora, revistas, abriu um processo contra a OpenAI por violação, né, dos seus direitos autorais, por uso dos seus artigos. Seria uma coisa muito boa, muito válida, é uma coisa que nós já falamos aqui no canal. Eu acho que está errado isso que a OpenAI fez, de usar todo o conteúdo da internet para construir esse produto deles e depois substituir esses mesmos lugares da internet com conteúdo que as pessoas estão usando ao invés de acessar ele lá. Acho que tá certo. Porém, eles tinham que estragar tudo e também mostrar que eles são, né, esses magnatas da mídia antiga que perderam espaço para a internet e querem acabar com todo tipo de competição da nova mídia que está surgindo depois. Por quê? Porque eles processaram também sites menores que eles estão dizendo que estão se apropriando do conteúdo deles. Vamos falar um pouco sobre essa história e também nós vamos falar um pouco sobre como as empresas de IA, como por exemplo a Perplexity, têm lidado com essa mesma questão, que é usar o conteúdo, né, de outros lugares para fazer o seu produto. Antes da gente ir lá pro vídeo, se inscreva, curta. Se vocês acham legal o trabalho que a gente faz aqui, considerem doar no Apoia-se, mandar o Pix, mas sem mais, vamos nessa. Folha entra com ação contra a OpenAI por concorrência desleal e violação de direitos autorais. O que eu já acho engraçado aqui? A Folha bloqueia os artigos para pessoas que são assinantes, né? E daí, como vocês podem ver, eles já bloquearam o artigo aqui pra mim porque eu não sou assinante. Ô Folha, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, seus panguão. Se vocês estão processando a porra da OpenAI e querem que as pessoas entendam qual é que é, leiam a versão de vocês, por favor, deixem esse artigo aberto aqui, entendeu? Vocês estão perdendo. Então, o que eu queria trazer aqui pra vocês no roteiro, a fonte original, que é o artigo da Folha de São Paulo sobre a Folha de São Paulo processar a OpenAI, mas nós vamos pegar aqui a reportagem de outro site. Então nós estamos aqui no Tecmundo. Folha de São Paulo versus OpenAI. Por que o jornal brasileiro processou a dona do ChatGPT? A Folha de São Paulo, que é um dos veículos da imprensa do Brasil que tem anos de tradição em edição e impressa e portal online, abriu um processo contra a OpenAI. A empresa de comunicação acusa a dona do ChatGPT de práticas anticompetitivas do mercado, uso indevido de conteúdos, pedindo a interrupção do serviço de IA que se aproveitam desse material. De acordo com a ação judicial, são duas as reclamações do grupo brasileiro a respeito do ChatGPT. A primeira acusação é de que a ferramenta coletou e utilizou textos e outras produções do site da Folha sem autorização ou compensação para alimentar e treinar modelos de linguagem, o que configura violação dos direitos autorais. O segundo ponto envolve o comportamento do chatbot, que passou a resumir ou até reproduzir na íntegra reportagens da página para usuários que solicitam esse tipo de ação, mesmo com a existência de um bloqueio de exclusividade para assinantes. Paywall. Segundo a acusação, a OpenAI não apenas dribla mecanismos adicionados pelo jornal, mas também tira uma possível audiência do site. Até agora a empresa não se manifestou publicamente sobre o caso, mas deve haver uma resposta dos tribunais até hoje, 25. Eu não vi se tem uma atualização com a resposta da OpenAI, tá? Mas então assim, ó, o que nós podemos dizer para vocês aqui imediatamente? Nós já falamos exatamente do mesmo assunto aqui no canal, que é o processo do New York Times contra a OpenAI, e eu tenho certeza que tem diversos outros. Eu, inclusive, numa das palestras que eu fiz aqui no canal, falando sobre a construção dos modelos de linguagem, ó, 2 recomendações de vídeo aqui para vocês. No final do roteiro lá, eu listei uma série de uns 18 processos que tem rolando por aí. Obviamente tem muito mais, mas eram os que eram mais importantes. E é exatamente a mesma coisa que o New York Times está fazendo, tá? E eu concordo com eles. Vejam o vídeo que eu tô falando sobre isso. Eles construíram o produto baseado no conteúdo que tem direitos autorais da Folha. Isso aqui, não só o da Folha, mas livros, revistas, vídeos de YouTube, músicas, tudo isso que está na internet para ser lido, não para ser usado, incorporado dentro de outro produto, né? Se eu pegar e reproduzir um artigo da Folha inteiro como parte do meu livro, eu disse assim, só aqui tem um artigo, ou, né, ou melhor, se eu só pegar e disser assim, tu precisa saber sobre um assunto, e daí eu pego, leia esse meu artigo, e é o mesmo artigo que é o artigo da Folha. Eu não posso fazer isso como pessoa, não posso fazer isso como empresa, né, física, jurídica, ninguém pode fazer isso. Aí a OpenAI, o que fez? Copiou tudo isso e transformou isso num produto. Aí o que a OpenAI diz? Não, mas esse produto, ele é a mesma coisa que se uma pessoa tivesse lido todos os artigos da Folha e daí ele resumisse esses artigos, né, quando tu pede, ele sabe essas informações. Só que daí o grande problema, que é o que fala ali, e a mesma coisa que o New York Times dá a entender no vídeo, é que eles conseguem reproduzir trechos ou até artigos inteiros lá. Ele está cuspindo, né, fazendo plágio, que a gente chama da regurgitação específico dos artigos, e agora outra, né, o final, que naquela época ficava menos claro isso, mas agora fica cada vez mais claro, as pessoas não vão para dentro dos sites
porque já conseguem as respostas no chat GPT, ele já dá as informações que estão lá, ou às vezes ele mostra, né, o conteúdo que está num artigo e ele é um artigo que está por trás de uma paywall, mostrando que, claro, eles têm bots e outras coisas que eles usam para entrar dentro dos sites e burlar os paywalls. E a gente já falou, né, aqui no canal antes, mais uma recomendação de vídeo sobre os sites indo atrás desses burladores de paywall, que é uma coisa que eu, por exemplo, como, né, youtuber e para fazer pesquisa e trazer aqui para vocês as matérias, uso várias dessas plataformas e elas vão sendo tiradas do ar, elas vão sendo perseguidas aí por esses sites da velha mídia. E daí o que nos leva a isso aqui, tá? Ó. Folha de São Paulo pede indenização de R$ 23.400 ao manual do usuário por ferramenta que democratiza a informação. Vou ler aqui o texto porque ele é bem pequenininho, tá? O que eu, Rodrigo, pessoa física, tem a ver com a OpenAI, startup estadunidense de inteligência artificial, dona do ChatGPT, avaliada em centenas de bilhões de dólares? Para a Folha de São Paulo, ambos atuamos em concorrência desleal e violamos os direitos autorais do jornal. De diferente, a OpenAI mereceu uma matéria na própria Folha, assinada pela repórter especial Patrícia Campos Melo. Os pormenores dos dois processos variam também, mas isso não vem ao caso. No último dia 19, a Folha emendou a inicial e com isso optou por dar continuidade ao processo, mesmo após eu ter atendido ao pedido liminar de bloquear links da Folha de São Paulo no Marreta e remover quaisquer mensagens indicando quebradores de paywall alternativos. Então, esse é um desses sites burladores de paywall para que tu possa ler o conteúdo das matérias, que, enfim, é extremamente bizarro que os sites de notícias façam isso. Eu entendo que eles veem uma continha matemática. Olha, tantas pessoas queriam ler essa notícia. Se 10%, 1%, 0,1% assinar o site para ler essa notícia, olha toda a grana que a gente está ganhando. Porém, isso é o tipo de coisa que faz as pessoas só lerem manchete, faz as pessoas não quererem ler o artigo, faz as pessoas usarem as outras plataformas como o ChatGPT, faz as pessoas caírem em fake news nas redes sociais, faz a pessoa ir para o próximo resultado, que provavelmente vai ser um site tipo Revista Oeste, Brasil Paralelo, com a informação errada. É um tipo de coisa que é extremamente danoso para a repercussão de informações corretas, que é o que deveria ser a prioridade do veículo de mídia, com tradição, com centenas de anos, né, Folha? Não é isso que é a missão de vocês. Na emenda, o Jornal Paulista fez uma conta esquisita, baseada nos preços praticados pela Folha Press, seu serviço de licenciamento de seus conteúdos a terceiros, agência de notícias, e pediu uma indenização de R$ 23.400. Olha, é foda, é muita grana, não queria receber essa multa, mas se fosse nos Estados Unidos, os caras iam ter pedido muito. Os caras iam ter pedido um negócio absurdo. Eu estaria dando graças, mas tem que ir atrás, tá? Tem que lutar contra isso. Além disso, a Folha alterou a sua argumentação na emenda. Não se trata mais de assinaturas de leitores em potencial perdidas, como era na liminar. O problema agora foi eu ter veiculado matérias da agência sem pagar por elas. Vamos, eu e meus advogados, contestar esse pedido que classificamos como descabido, e daí tem o processo ali, tá? Então eu queria chamar a atenção pra isso aqui, porque, cara, é exatamente o que eu falei. Eu fiz um vídeo sobre o Burlesco, que caiu, é uma plataforma parecida com essa Marreta. É exatamente o que eu tô falando. A gente tá numa situação em que a gente precisa do acesso à informação. A gente tenta entender como as coisas funcionam. As pessoas querem se informar, tá ligado? As pessoas que seguem esse canal querem se informar. As pessoas que seguem o manual do usuário querem se informar. E daí a mídia velha, né? Quando a gente acha, nossa, eles estão lutando pelos direitos das pessoas que escreveram os textos. Eles querem que seja bem remunerado os jornalistas que fizeram toda a pesquisa, que descobriram todas essas coisas. Mas ao mesmo tempo eles estão tirando do ar esse tipo de site, eles estão perseguindo, fazendo um assédio jurídico do tipo de site que eu concordo com eles, está democratizando o acesso à informação. O que faz a gente entender, né, que não existe nenhum tipo de motivo nobre ou algum tipo de honra num processo que nem esse, da mesma maneira que tem o do New York Times, porque se vocês lembrarem no vídeo que eu falo do New York Times, o que eu digo? Isso aqui é uma briga entre burgueses, né? Essa burguesia velha aí que controlava esse tipo de mídia antiga que tá ficando cada vez mais defasada, com essa nova burguesia que tá surgindo, ligada às big techs, ligada ao Vale do Silício, às empresas de IA agora. E essa briga de burguês, o que eles querem não é brigar, na real. Eles querem fazer um trato, tá? Eu já falei pra vocês, talvez até eu bote o trecho aqui na edição. Vai ter que ocorrer uma nova legislação de direitos autorais que leve essa questão da IA em consideração. E provavelmente, todos os burgueses vão fazer um grande trato e tal, pagar um pro outro e tal, porque ainda tá gerando muita grana isso. E eles não querem, tipo, mexer muito no negócio e dizer assim, ah, não, destruir os modelos. Isso eu acho que a OpenAI, assim, tipo, caralho, destruir os modelos, os magrãos são loucos. Eles estão tentando chegar ao ponto em que eles vão poder negociar e dizer assim, olha, OpenAI, vocês precisam nos pagar tantos % de quanto vocês recebem. Vocês precisam nos pagar
tanto, não sei o que, por artigo que chegar, toda vez que vocês botarem artigo, como vocês vão fazer isso, se virem, né? E a OpenAI, eles sabem que tem dinheiro infinito, então eles estão querendo receber um X em cima disso. E, enfim, não é só a OpenAI que tem Google, Anthropic, que é da Amazon, tem a própria Perplexity, né? E para mostrar que eu estava certo, que eu não errei 1-0, o que eu vou trazer aqui para vocês? Perplexity vai pagar 42 milhões de dólares a editores por uso de notícias de jornal. A Perplexity vai pagar por artigos de notícias usados para treinar as respostas do seu chatbot. Segundo o Wall Street Journal, a empresa destinará inicialmente 42 milhões de dólares, que dá mais ou menos 230 milhões de reais, a um fundo de receita para editores com possibilidade de aumentar o valor no futuro. E daí vocês veem como eles dão valor para o conteúdo que é usado para treinar. Eles ofereceram, né, se pudessem, se nós pudéssemos, sabe aquele áudio? 34 bilhões pelo Google Chrome, né? Que é uma coisa que tu pode baixar de graça na internet. Nós explicamos nesse vídeo aqui. Por quê, né? Pagamentos virão da receita de assinaturas do Comet Plus, novo produto da companhia focado em notícias, previsto para ser lançado em outubro. Antes disso, movimentações da startup nesse sentido já haviam sido apontadas pela Bloomberg. Então, olha só, isso aqui que é muito engraçado também, ó. A distribuição dos valores será feita sempre que o assistente da Perplexity ou seu mecanismo de busca utilizar uma notícia para responder uma pergunta ou realizar uma tarefa. Para isso, é preciso que a empresa adote um sistema de verificação que registre o uso e permita repassar os valores corretamente. Os editores receberão 80% da receita do Comet Plus, incluindo os planos de assinatura mais caros, que oferecerão acesso aos conteúdos jornalísticos. A medida busca reduzir tensões entre empresas de mídia e companhias de inteligência artificial que frequentemente resultam em disputas judiciais. E daí a Perplexity já está sendo processada por um monte de grupo. Eu trouxe as notícias aqui embaixo, inclusive. Então, assim, pessoal, isso aqui, eu não sou dono de jornal, né? Eu não sou editor aí dessas coisas, mas me parece muito pouco, tá? Uma coisa que eu lembro, eu não vou achar o artigo agora, mas na realidade não foi um artigo, foi o podcast da 404 Media que eu tô sempre trazendo para vocês. E uma coisa que eles falaram é que, assim, quando vocês acham um site pelo ChatGPT, que às vezes ele te dá, agora ele faz uma busca e ele diz, eu resumi desse site aqui, essa parte eu peguei desse site, né? Ele sempre te manda com um adicional no link, né? Que é tipo um referencial que diz assim, veio do ChatGPT. E eles disseram que o tráfego que vem pro site deles a partir do ChatGPT, ou seja, a pessoa fez ali uma coisa nessa ferramenta e foi até o site deles, é algo em torno de, sei lá, tipo, a cada 10 mil acessos um vem desse jeito. Quer dizer que esse site não usou esses conteúdos? Quer dizer que as pessoas não estão pegando os conteúdos deles de lá? Eu acho que não, né? É o que eles acham também. É que as pessoas simplesmente não vão pro site, porque se a ferramenta já te deu a informação, era o que tu queria, tu não queria ir pro site, tá? Então me parece um trato muito ruim. É muito parecido com o que eu digo pra vocês também, que eles estão sempre querendo comprar as músicas dos artistas, eles querem que tu assine um negócio dizendo que pode usar a tua voz, que pode usar a tua música, que pode usar as tuas composições. É porque eles querem a tua permissão para poder usar essa coisa no produto? Não, eles já usaram, eles já estão ganhando dinheiro, eles já estão se aproveitando disso, porém eles querem a tua permissão para dizer assim, agora que a gente tá lucrando com isso, tá aqui a tua parte, e não reclama, né? Parece ser isso que a Perplexity tá fazendo, só que ao mesmo tempo, nós estamos falando de outras empresas, né? Nós estamos falando de uma outra empresa que tá num ramo que provavelmente tá sangrando, tá acabando, vai virar outra coisa, e meio que faz sentido pra caralho, que nem eu disse pra vocês, que em algum momento eles façam esse trato. E daí a única coisa que resta a gente saber é que, assim, na realidade, a maioria dessas empresas de IA, tipo a OpenAI, né, a Google, que tem muita coisa, eu imagino que eles não querem fazer esses tratos por enquanto, eles querem tentar enrolar isso o máximo que der, porque isso é uma coisa que vai diminuir projeção de lucro, que vai gerar algum tipo de desconforto em investidor e tal, embora tenha um outro desconforto que seria a insegurança jurídica, né, deles estarem roubando esse tipo de coisa, mas parece que eles meio que não se importam e enquanto eles conseguirem ir levando desse jeito, eles vão levar. Mas então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, né? Folha de São Paulo processando a OpenAI. Também tá processando o manual do usuário. O meme do Chico Buarque. Mas é isso aí. Se curte o canal, deixa o like, comentário, siga, se inscreva, doe se quiser e nós nos vemos na próxima. Falou.